dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 121, que diz assim: Deus é o fiel guarda dos homens. Glória a Deus, aleluia. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal. Guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando o salmista diz que Deus é o nosso socorro, é porque é. Quando Davi estava lá no meio daquele mato, não tinha homem nenhum para defender ele daquele urso e daquele leão. E ele ainda tinha uma responsabilidade para defender as ovelhas ao qual ele era pastor. Então, com a própria vida dele, ele estava disposto a defender aquelas ovelhas. E Deus estava lá com ele para defender ele de qualquer animais feroz que podia querer devorar o Davi naquele mato. Papai não estava lá, mamãe não estava lá, titio não estava lá, não tinha irmão nenhum lá, mas Deus estava lá com ele. Então, não adianta, muitas vezes, a gente ficar buscando socorro no homem. Porque tem momento na nossa vida que só Deus pode nos livrar. Só Ele. E por que ficou desse jeito? Porque Ele quer ser solicitado por nós. Foi Ele que nos fez. Mas tem muitas vezes que a gente esquece que nós temos um Deus todo-poderoso que está pronto para nos livrar, está pronto para nos socorrer em qualquer coisa. Não tem limite, não. Não tem limite. Para dizer, Deus só pode... É Deus, mas Ele só pode te livrar disso aqui. Disso aqui Ele não pode. Ele pode te dar o que comer, o que beber, mas outra coisa Ele não pode. Também pode. Por quê? Porque Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Tudo que tem no mundo foi Ele que fez. E Ele está disposto a nos livrar, a nos socorrer qualquer hora. Não tem... Deus pode até me livrar, sim. Pode até me ajudar. Mas tem que ser de manhã, das 7 da manhã até as 8 da noite. Depois Ele já não está conosco, não. Ele nos livra a entrar e ao sair, de dia e de noite, qualquer hora. É o único que pode fazer isso. Então, se você já sabe, se eu já sei, que no momento que eu olho para um lado, que eu olho para o outro, e não tem ninguém ali para nos socorrer, como eu já falei uma vez aqui, vou repetir, uma vez fizeram um trabalho de voodoo, de feitiçaria, para me matar. Mandaram um demônio na minha cama, deitada, para me matar. Esse demônio veio com um encargo. O objetivo dele era me fazer com que eu tivesse uma parada cardíaca. Aí tu fala, mas demônio pode fazer isso? Lógico que pode. Tem muita gente aí que deita, coitadinho bichinho, estava feliz, estava tão bem. Eu não sabia que o fulano tinha problema, que a fulana tinha problema de coração. Aí morreu. Mas como assim? Se ele estava tão bem, ela estava tão bem? Ninguém sabe explicar. Por quê?
foi uma parada cardíaca. Aí levou pro médico legista para fazer a autópsia. Deu o que na autópsia? Ah, parada cardíaca. Alguém vai dizer que foi alguma outra coisa? Lógico que não. O que vai ficar dito ali é o laudo do médico. Ele é médico, ninguém vai discutir. Só que não foi. Por acaso, aquela parada cardíaca, ela foi provocada. Ela foi provocada por um espírito demoníaco. E era exatamente o que ia acontecer comigo. Ai, não, é porque a mãe dela tinha problema. Entendeu? A gente sempre arruma alguma coisa. Enquanto é óbvio quem foi que fez isso. A mãe dela tinha, o pai dela tinha, mas já morreu e levou com eles. Eu não tenho, que eu tenho é saúde, porque meu Deus me deu saúde, graças a Deus. Você também tem a saúde. Para de ficar dizendo, eu tenho. Você tem a saúde, você tem toda a felicidade do mundo, porque foi para isso que Deus nos chamou, para nós ser livres, para nós ser prósperos. Entendeu? E aí o meu esposo estava do meu lado ali. Normalmente eu durmo e ele fica acordado, velando o meu sono. Mas nesse dia foi o contrário. Foi mesmo que jogar uma pedra na cama, já caiu ali durinho, dormindo já. E eu me batia, me esticava a perna, tentava esticar a perna para bater nele, para tocar nele, para ver, mas ele estava roncando. É assim que ele faz. Mas ele tem essa capacidade? Tem sim. Tu vê que tem muita gente que vai para a igreja e ela fica... sono. Satanás vai lá soprar em cima dela para ela dar aquele sono ali, sabe? Tudo espírito ali para dar cansaço na pessoa, para a pessoa não ter força para buscar a presença de Deus. E aí, o que eu fiz? Se o marido que estava deitado do meu lado não pôde me livrar, eu acho que se ele tivesse acordado, ele visse eu me batendo, ele ia me sacudir para ver o que era que estava acontecendo. Ele poderia até não fazer nada, não podia fazer nada. Chamar o médico, mas já era tarde. Já era tarde. Se eu não tivesse os meus olhos no meu Deus, é por isso que Deus disse que nós temos que guardar a palavra na tábua do nosso coração, porque no momento que nós precisarmos dessa palavra, ela está ali prontinha para nos ajudar. Pode ser o Pai Nosso, pode, qualquer palavra de Deus. No momento da tua tribulação, se você invocar o nome do Senhor, ele vai estar ali prontinho para te ajudar. Se for para atravessar um rio, não interessa qual seja o teu problema, Deus pode te ajudar. Deus pode nos ajudar. Só Ele pode. Tem momento na nossa vida que só Deus pode. Não adianta. E até mesmo Ele, sabe? O próprio Deus afasta certas pessoas em certos momentos para não nos ajudar. Por quê? Porque Deus sabe o tamanho da bênção que Ele vai colocar na minha, na tua, na nossa vida. E Ele sabe que se Ele permitir que certas pessoas que ajudam a outra e dizem assim, mas tu só tem isso porque eu te ajudei. Mas tu só chegou aqui porque eu estendi a mão para você. Senão você não chegava lá. Então, não é graças a Deus, não. É graças a mim. Olha, é graças a mim. Então, ele não entende que ele ajudou porque Deus permitiu, Deus deu condições para que ele ajudasse aquela outra pessoa. Porque Deus abençoa a nossa vida, é para nós também sermos abençoadora. É para isso. E ali eu disse, meu Deus, eu vou morrer agora. E Deus disse para mim, tu não vai morrer. Não. A promessa não se cumpriu ainda na tua vida. Olha, naquele momento da minha tribulação, que eu achava que eu ia morrer, Deus estava lembrando da promessa. Aí tu diz, mas meu Deus, agora que eu vou morrer, você está lembrando da promessa? Tá vendo só? Porque você também que está aí dizendo assim, Deus me prometeu tal coisa, mas eu já estou velha, já estou com uns 70, com 60, com 80, e até agora a promessa não se cumpriu. E daí? Quem é dono do tempo não é Deus, não? E tu acha que não vai se cumprir? Vai se cumprir, faça sol, faça chuva. A promessa de Deus se cumpre na nossa vida. De qualquer jeito. Porque Deus não depende do tempo. Ele retrocede o tempo. Ele te rejuvenesce, ele te revigora. Ele te coloca um vigor novo na tua vida, um novo ânimo. É por isso que eu digo, não pare de sonhar. Não importa quantos anos você tem.
Começa a pensar coisa boa. Incha o teu coração de coisas boas. Mentaliza coisas boas. E essas coisas boas vêm de Deus. É Deus que coloca na nossa vida. E aí? Deus disse, tu não vai morrer, não. A promessa não se cumpriu. Deus fez promessas na minha vida. E como Deus fez promessa na minha vida? Ai, Deus mandou um pastor abençoado, assim. Não. Uma pastora, não. Uma missionária também não. Foi para mim, eu e Deus, porque o meu negócio com Deus sempre é eu e ele. Não tem intermediário. É testa a testa. É assim comigo com Deus. Não tem intermediário. Pode até eu chegar numa igreja, num lugar, e Deus levantar alguém assim, é isso que eu te digo, Deus mandou te dizer isso, mas ele já falou comigo, só é confirmação. E ali Deus disse, não vai morrer não, por quê? Porque não se cumpriu a promessa na tua vida. Aí Deus me deu o quê? Aquela palavra que desde que eu me entendo por gente, está guardada na tábua do meu coração. Qual é a palavra, Francisca? É o Pai Nosso, com certeza. Não era. Eu creio em Deus Pai, também não era. Porque se fosse também ela ia acudir. Mas não era. Era, desde que eu me entendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, os meus olhos estão postos no Senhor, que é o meu pastor. Então, tudo que eu precisar, eu vou buscar nele. Porque eu sei que ele está pronto para me socorrer de qualquer tribulação, de qualquer agonia, de qualquer coisa que eu precise. Eu levanto meus olhos para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro, é do Senhor. E o socorro chegou, tanto é que chegou, que eu estou aqui falando com vocês. Deus não mente, Deus não falha, Deus não chega atrasado. Não, ele chega sempre na hora certa. Sempre na hora certa. E o negócio foi tão grande, que Deus me deu essa obra com esse nome, Igreja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque dentro que eu me entendo por gente, que essa palavra me acompanha. E não adianta, porque bom é o Salmo 91, bom é o Salmo 70, bom é a palavra de Deus, toda ela é boa. Mas tem uma que Deus coloca no teu coração e aquela que você, aonde você vai, quando você está atribulado, você pensa naquela palavra e ela entra em ação na tua vida e sai derrubando tudo que é demônio que estava na tua frente. Tudo. Tu já pensou? Não é mundo, o Senhor é meu pastor e nada, quer dizer, nada é nada, não é? Ou nada é mais alguma coisa? Não, nada vai te faltar. Já está dizendo tudo. Com poucas palavras, tudo. E aí, eu senti aquela tapete de agulha no meio das minhas costas. E o coração acelerou e começou a me dar falta de ar. Falei, meu Deus, eu vou morrer. E ele disse, não vai morrer. Não vai morrer, porque a palavra, a promessa não se cumpriu na tua vida. E eu me lembrei do Salmo, né? Deus me deu o Salmo 23. E na mesma hora que eu orei, não foi gritando, não. Foi só no meu pensamento, para aquelas que dizem assim, Deus só escuta que tu gritar. Tem momento para todas as coisas. Tem momento que Deus quer que você fala com voz audível, com toda a tua autoridade, com toda a tua força. Tem momento sim, mas tem momento que é só no pensamento. Deus vai te socorrer. Outra vez, quando meu marido teve o último, que meu marido já fez um cateterismo, quando ele fez a ponte safena. Eu fui para o hospital com uma colega. E ali, a médica, ele estava lá entubado, a médica disse assim, eu falei para a doutora, quando que ele vai sair daí? Ele estava com aquela mangueirão, aquele tubo na boca, aquele negócio esquisito que me deu uma agonia de ver ele naquele jeito, porque eu pensei, meu dente vai no dentista e fica uns minutos, umas horinhas ali, com a boca, já cansa aqui de ficar de boca aberta. Imagina dia e noite com aquele tubo na boca, amarrado numa caminha ali, que só é a costa ali. Pelo amor de Deus, é muito desconfortável. Eu falei, eu não quero esse desconforto para ele, não. Aquilo me deu uma impaciência, um negócio esquisito. Eu falei, não. Aí falei, e quando é que ele vai sair? Não tem previsão, porque fumou demais. Acho que desde quando nasceu o primeiro dente, não é exagero. Mas desde criança que ele fuma, acho que de 10, 15 anos por aí, já começou a fumar. Que aqui na Europa o pessoal fuma, que parece caipora, mas fuma.
E aí, ele tá com muito catarro no peito, então por isso ele tem que ficar em coma induzido e nós não tem previsão para tirar ele desse coma induzido. Eu falei, não. Então tá bom, fui para lá. Fiquei incomodada, falei, tem que fazer alguma coisa. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, Senhor? Deus disse para mim, o que eu te ensinei a fazer? Falei, orar. Então, ora. Falei, tá bom. Fechei o olho, botei a mão na testa do meu marido e comecei a orar. Ah, socorro não veio dos médicos, o médico fez a parte dele. Mas aí, o incômodo me levou a fazer aquilo que eu fiz. Botei a mão na testa dele, a minha colega estava lá no lado do pé e eu fiquei do lado da cabeça. Botei a mão na testa e fechei o olho. Nenhuma palavra, nenhum som, nada, nem lábios mexeu, nada. Foi só no pensamento. Para quem pensa que Deus não ouve pensamento, oração em pensamento. E ali os aparelhos enlouqueceu. Os aparelhos, ficou tudo doido. Eu abri o olho com a amiga me empurrando, dizendo que eu ia matar o homem, porque eu tenho uma oração muito forte. Eu disse, eu não entendo esse negócio de oração forte. Eu entendo oração forte, para quem não sabe. Quanto mais você tem intimidade com Deus, aí a tua oração é forte. Porque se tu não tem intimidade com Deus, Deus não vai te revelar o segredo dele, não. Porque Deus não revela o segredo dele para aquele que não tem intimidade com ele. E me deu um empurrão. Tu tá matando o homem com essa oração forte. E eu falei, mas que negócio de oração forte. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu tava orando para ele viver, não era para ele morrer. Senhor, eu tava orando para ele viver, não era para ele morrer, meu Deus. E o aparelho tudo doido. Ela disse, vai chegar, a polícia vai chegar já aqui dentro e nós vamos as duas em cana agora. Em cana, eu vou sair correndo de dentro da UTI, sair correndo. Sai, ela volta aqui, tu vai ficar aí tu sozinha, porque eu não vou ficar aqui para ir em cana. Não vou. Mas na hora você não pensa. Por quê? Porque quando os aparelhos, qualquer aparelho que se descontrola na UTI, ele tem uma pessoa que fica ali o tempo todo olhando no monitor para qualquer emergência que acontece na UTI. Mas na hora tu vai se lembrar disso? Não, tu não se lembra. Tu só se lembra de correr. E foi isso que eu fiz, corri. E ela ficou lá. E eu corri, fiquei bem longe. E ela, volta. E aí, conforme foi passando os minutos, o aparelho foi voltando devagar, pouco a pouco, foi voltando. E aí eu fui me chegando também, voltei para dentro da UTI, onde ele estava. Aí ela falou, pois é, tu não pode orar essa oração desse jeito, porque se tu ora desse jeito, tu mata a pessoa em vez de ajudar. E eu falei, quer dizer, tá vendo só? Quem diz que oração mata alguém, a oração que você está pedindo de Deus mata alguém? Não, quem mata é trabalho de feitiçaria. A oração é elevada a Deus, ela cura, ela liberta, ela salva a pessoa da tribulação. Mas se tu não sabe, é uma pessoa que te dá uma palavra e aí tu fica o quê? Nunca mais eu vou fazer isso, porque a fulana falou que a minha oração faz é matar a gente, em vez de... Então, no nosso caminho, nós vamos achar a pessoa que nos eleva, está ali disfarçada, de agente de Deus, mas é agente do Satanás, que te dá uma palavra que, em vez de te ajudar, ela te derrota. Ela te joga dentro do cemitério e põe uma pedra de 1000 quilos em cima para nunca mais tu sair dali. Destruidor de fé, exterminador de fé. Nós temos que tomar cuidado. Talvez está do teu lado, andando lado a lado com você, porque já viu o poder que Deus colocou na tua vida e está ali do teu lado para te arrebentar todinha, para destruir a tua fé. Disfarçada de amiga, de amigo. E não é nada disso. É agente maligno do Satanás. E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu não vou orar mais, porque... Aí tá. Mas aí foi voltando. Aí tá. Quando foi a noite, que eu trabalho à noite, eu tô ali orando. Senhor, tem misericórdia, Deus. Ai, Senhor, liberta o meu marido daquela UTI, daquele coma, meu Deus. A doutora disse que não sabe quando é que ele vai sair dali. Mas o Senhor sabe todas as coisas, não sabe? Então, vai lá e tira ele de lá. Daqui a pouco, abriu como se fosse um telão na minha frente. E eu vi que ele já não estava mais na UTI. Ligo para ela, que ela estava ali certa comigo. Ali onde eu ia, ela ia. E eu dizia, isso é minha amiga, mas era agente do inimigo. Era, depois de muito tempo, eu fui descobrir que era agente do Satanás. Era.
disfarçada de amiga. E tá. Aí eu falei, meu Deus, mas Deus me deu um espírito dele que eu não desisto daquilo que ele me mandou fazer. Não, não desisto. Aí ligo para ela e digo, olha, eu estava orando, olha para tu ver, presta bem atenção. Eu estava orando e Deus me mostrou que o meu esposo já saiu da UTI. Sabe o que ela falou? É tu e as tuas coisas. Tu vê coisa onde não existe. Olha, tu vê coisa demais. Eu falei, bom, mas tudo bem, talvez é como eu durmo pouco, trabalho à noite, vai ver que eu imaginei. Mas a gente vai lá e a gente vai ver se foi um sonho meu acordado ou se realmente Deus fez aquilo que eu acho que ele fez. Tá, chegamos no hospital, lá na informação, a recepcionista perguntou, quem que vocês vão visitar? Eu falei, o nome do meu esposo, Michel. Aí ela disse, não, ele já tá na cama, número tal, tal, tal. Aí eu olhei pra cara dela. Aí ela baixou a cabeça e disse, realmente tu viu mesmo, né? Quer dizer, 100 para Deus e 0 para o Satanás. Então coloca do teu lado, às vezes Deus permite que esse tipo de gente coloca do nosso lado, é para nós perseverar. Ele vem com uma missão, mas ele não sabe do tamanho da missão que Deus já colocou na minha vida e na tua vida. Não vai destruir, ninguém destrói projeto de Deus. Não, não destrói não. Se Deus te chamou para você levantar, tirar do túmulo aquele que já morreu, ou seja, tanto faz ser aquele que já morreu mesmo ou aquele que está morto espiritualmente, ninguém vai apagar isso não. Se foi para isso que você foi chamada, você vai cumprir tua missão. Se foi para isso que eu fui chamada, ninguém, mas ninguém mesmo, nem Satanás com toda a legião demoníaca do inferno vai impedir o agir de Deus na minha vida, vai impedir o agir de Deus na tua vida, mas não vai mesmo, não vai. E aí, o que aconteceu? Chegamos, o marido estava lá, todo... Sabe o que Deus, o reboliço que Deus fez naquela UTI? Não foi só ele. O meu esposo disse, sabe esse daqui que está aqui do meu lado da cama, aqui também, na cama do lado aqui? Também estava lá. Aquele outro lá também estava lá. Deus passou lá, não tirou, não foi só o meu esposo, não, foi todos aqueles que estavam lá na mesma situação que ele. Porque é assim que Deus faz. Porque dizer, mas só foi... Não, não foi. Ele fez lá em grupo, sabe? Saiu soprando lá o poder dele, lá tocando e ressuscitando, tirando da UTI. E aí começa mais a perseguição. Aí o inimigo bate mais ferrado. Olha, a fé dela, tu tá ali em cima, tu tem que botar mais forte em cima dela, porque tudo que tu tá fazendo, porque o agente do Satanás, ele é sutil. Ele vai disfarçado de amiga. E sabe aqueles amigos que de vez em quando dá um presentinho, que de vez em quando dá um negocinho, que é pra tu não disfarçar. Ele joga a seta e aí ele fica ali na posição. É igual cobra, dá o bote e puxa a cabeça de lá que é para não levar polada. Não, mas a gente tem que ter certeza, mais certeza mesmo, para depois falar. Porque, sabe, sempre tem uma resenha, quando tu vê esses negocinhos aí, é satânico, é maligno, é procedência do inimigo. Não importa de onde vem, mas é do inimigo. Ele nunca vai dizer que você tem razão. Ele sempre vai achar um motivo para te derrubar. Para dizer que não é desse jeito, não é bem assim. Mas é bem assim. Sabe por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor. E você não pediu para ninguém, você pediu foi para Deus. Quem que eu invoquei ali? Foi o nome do Senhor. Senhor, o que eu vou fazer agora? Deus disse o que eu te ensinei a fazer. Eu disse orar. Então ora. Eu não pedi para ela, e agora o que eu vou fazer? Não. O que ela podia me ajudar se ela estava ali para me derrotar, para me destruir? Era agente do Satanás, que eu achava que era amiga. Tem muitos que estão desse jeito aí, andando lado a lado com nós, comendo sentado na nossa mesa, e agente do inferno. Agente do inferno. Sim. Você está achando que eu estou pegando pesado? Não estou, não. Coisas maiores aconteceu para eu chegar a essa conclusão. Porque o negócio é sinistro, que se você abrir a boca e dizer que aquela pessoa não é amiga, aquela pessoa não é amigo, vai ficar mais gente contra você do que ao teu favor. Porque é aquele tipo de pessoa que tudo dele é calculado, é a palavra certa ali, ó.
Você vai pegando, sabe, palavra por palavra para você descobrir quem é aquela pessoa. E aí não adianta tu falar, tu tem que fazer que nem Eliseu fez. Ora e pede para Deus abrir os olhos daqueles que estão ao teu lado, porque se tu abrir a boca e dizer, ninguém vai acreditar em você. É a tua palavra contra dela. E mais tem gente do lado dela do que do teu lado. Mas o importante é que Deus está do nosso lado. E o nosso socorro vem dele, não vem do Egito, não vem de Faraó, não vem de rei, não vem de príncipe, não vem de ninguém, vem do Senhor. E quando o nosso socorro vem do Senhor, não tem ninguém que atrapalha. Não tem nada que vai impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então guarda essa palavra. Se Deus é contigo, quem será contra você? Tudo é possível àquele que crê. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Creia e receba aí. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Consagra esta água, meu Deus, consagra este azeite, consagra tudo que está aí em cima dessa mesa, do lado desse celular, meu Deus. No momento em que essa pessoa, meu Deus, usar desse azeite, beber desta água, Senhor, de tudo que está aí do lado, usar, ela venha ser curada, ela venha ser liberta, ela venha ser salva de toda e qualquer tribulação. Eu te peço também, Senhor, que todas as pessoas que ouvirem esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e a sua descendência, meu Deus, venha ser liberta, venha ser sarada, venha ser curada de todo o mal que tiver na vida dessa pessoa, de toda amarração, de toda tribulação, ela venha ser livre, ela venha ser salva, curada, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faça, Senhor, a obra na vida do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, da nossa vida, Pai, dos nossos caminhos, da nossa finança, Senhor, dos nossos projetos, Pai, todo espírito do olho gordo, da inveja, toda oração contrária, Senhor, contra a nossa vida seja lançada por terra. Blinda-nos, Senhor, de toda a seta do inferno, Senhor, com teu sangue. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo espírito de tranca-rua, todo espírito de enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindro, Pombagira, todo demônio do inferno que se levantou contra a nossa vida, contra os nossos projetos, seja lançada por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, esse espírito da depressão, espírito do medo, espírito da loucura, espírito da destruição. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada espírito do câncer, espírito da depressão, espírito da fibromialgia, artrite, artrose. Pai, toca na vida dessa pessoa que está com problema no sangue, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés e purifica esse sangue. Livra, Senhor, de toda a alergia, essa pessoa, que tudo nela dá alergia. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa alergia agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para repreender aquele espírito de inveja, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de briga naquele local. Envia também esses anjos com espada de fogo também, Senhor, na nossa casa, para repreender toda a oração contrária que foi feita, lançada contra a nossa casa, contra a nossa família. Repreende esse espírito de confusão dentro desta família, dentro desta casa, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal, Senhor. Vai abrindo as portas para aqueles que precisam de uma porta aberta, Senhor, dando documento para aquele que precisa de documento. Repreende também, Senhor, aquele demônio que quer que aquela pessoa que tem uma causa na justiça não receba, Senhor, dá vitória para o teu povo, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito dos hospitais, em cada UTI, Senhor, para tocar em cada paciente, para que ele seja livre, que nem o Senhor livrou meu esposo. Toca, Senhor. Envia, Senhor, os anjos também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos OBEC, nas escolas, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, para tocar na vida do teu povo, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.